Bom dia, eu e meu cafezinho. Eu tomo esse café com aveia, mel, cafezinho puro, né? E um pouquinho de manteiga. Eu faço isso há tanto tempo, né? Isso é um hábito mesmo. De vez em quando eu tento mudar, mas eu não gosto. Então, vamos fazer o que a gente gosta, né? Não tá fazendo mal a ninguém. E eu tava passando o café, me lembrando que acho que foi no Corpus, né? No Corpus Christi que faz aquele tapete no chão, né? E eu me lembro, deve ter mais ou menos uns 8 anos, 9 anos, que eu pedi para o meu primo desenhar Jesus com alguns cães do lado, olhando para o mar. Naquela época que eu fiz isso, eu me lembro que era uma coisa que destoava dos tapetes naturais, falando de cálices, né, do amor, né, São Francisco de Assis, né, tinha muito essa coisa, mas não tinha Jesus com os cães olhando o mar, né? E eu me lembro que as pessoas ficavam paradas assim, parecia uma certa heresia. Mas eu sei que não foi devido ao que nós fizemos. Nós éramos um grupo de cães, né, que gostavam que os cães ficassem na areia, brincando, e nós levávamos carreiras, sabe? As pessoas brigavam porque não podia ter cão na areia. Uma vez eu entrei no shopping, não podia entrar no shopping. Eu falava, mas por que isso, gente? E eu colhi assinaturas, e eu fui na televisão, dei entrevista a respeito dos animais, que eles precisaram ser mais acolhidos, e eu reclamei que não tinha espaço para os animais brincarem, não tinha negócio de pet park, não existia isso, né? Não tem muito tempo, devia ter uns 8, 9 anos mais ou menos, né? E essa coisa de Jesus, né? E que hoje em dia, eu acho que foi ontem ou antes de ontem, eu vi umas mensagens que vêm para mim sobre Jesus com os animais, né? E aí eu fico pensando assim, espero que eu tenha, na época, né? Gente, isso não é nada de reconhecimento nem nada. Aonde que eu estou querendo chegar com vocês? Será que alguma daquelas pessoas que olharam aquela imagem de Jesus com os cachorrinhos, será que as entrevistas que eu fazia, com os outdoors que eu pedia para fazer, outdoor não, eu fazia cartaz e me vestia de cachorrinho nos sinais, sabe? Será que essas coisas ajudaram a modificar o mundo, né? É uma pergunta que a gente só consegue responder depois que a gente partir daqui. Mas fica aqui essa página, sabe? Que não tem só eu que falo das avós paternas, eu acho que é só eu, mas das avós que são afastadas, tem uma outra, avós afastadas dos netos, né? Nós somos uma dupla. E eu tenho certeza que, apesar dessas discussões na página, mesmo que alguém fale, olha a cara dela, não sei o quê, coisas que muitas vezes eu preciso de bloquear, porque é uma coisa que puxa para um lado que é ruim, né? Será que essa conversa, esse bate e volta, as incansáveis postagens que eu tenho feito, não ganhando nada além da alegria de ver vocês, né, aqui participando, e a página aumentando, já vamos para 25.500 e a página só aumenta, né? Será que essa conversa, esse bate-papo, não fica plantado em algum lugar, né, modificando às vezes até atualmente algumas de vocês, ou então assim, botando um olhar novo para essa situação, né? De vez em quando eu recebo algumas coisas de algumas noras, falando assim, sabe? Você está falando de uma coisa que eu nunca reparei, eu vou melhorar isso em mim. Gente, nós estamos aqui para isso, para a gente plantar alguma coisa, da mesma forma que eu fiz aquele Jesus. Eu não, nós, né? Botamos areias, compramos aqueles negócios coloridos, né? Xadrez colorido, aquele cheiro de xadrez, dava até um pouco de alergia, né? Aí fizemos aquela coisa linda naquele tapete no chão, para que todas as pessoas pudessem olhar, para chamar a atenção dessa coisa divina que é a natureza. A natureza das avós não é diferente desse lugar que Jesus estava sentado com os cachorrinhos, né? O lugar das avós no mundo, os paternas e as maternas, não pode partir de uma satisfação, de uma coisa, não, é assim, de um conformismo. Nós não estamos aqui para nos conformar com nada que não esteja de acordo com as leis de Deus. E a lei de Deus fundamental, a mais importante de todas, a que origina todas as bênçãos, se chama amor. E a lei mais importante das constelações familiares se chama inclusão.
Mas isso não é favor, isso é dever, isso é honra a Deus, isso é desejo de ver um mundo melhor.